que é a rotina de uma atleta paralímpica, né? Como é que é se preparar para algo tão grandioso? Depois de não chegar na Olimpíada, eu quero que você me conta bastidores de uma Olimpíada para nós aqui. Ficamos do outro lado, só olhando, mas vamos lá. Como é que é uma rotina de alguém que se prepara para algo tão grande, tão marcante assim, onde as câmeras do mundo vão estar em você? Como é que é uma rotina de preparo? Se você pudesse dividir agora com quem está em casa, ó, prático para você que vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso, você que tem aí uma meta para bater, um boletão grande para pagar e que precisa de disciplina aí para romper. Se você pudesse assim dar uma... O que é a sua rotina de preparação? Conta um pouquinho. Olha, Bispo, eu entendo assim que para viver o esporte, para viver talvez qualquer área que a gente decida caminhar na vida, você precisa ter compromisso. Compromisso. E eu entendi sobre isso quando eu assumi o compromisso lá em 2010 com o SESI, porque assim, a minha rotina iria mudar totalmente, né? Até então uma pessoa que só tinha de atividade a igreja e a escola, agora ia estar comprometido 3 vezes por semana, né? Que era o que a gente treinava na época, em 2010, e chegar no clube 9 horas da manhã, sair de lá às 3h30 da tarde, agora já aumentou um pouquinho esse tempo, a gente chega às 9 e sai às 5, e com todas as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem com relação à locomoção, né? A gente sempre teve muita dificuldade com transporte, tudo. Então, assim, ali quando eu aceitei esse desafio, porque eu queria realmente, eu entendia que ali era um caminho de mudança para a minha vida. Ali eram ferramentas que Deus estava me proporcionando para construir a minha história, né? Para construir alguma coisa positiva. E realmente mudou, assim, a minha rotina começou mais levinha, porque até então eu era uma atleta iniciante, né? Então eram treinos 3 vezes por semana. A gente ainda não entendia sobre a importância dos cuidados com o corpo, por mais que a minha modalidade, e principalmente a minha categoria, que é a categoria BC3. Explica um pouquinho de como é essa bote adaptada para o pessoal que está em casa agora. A bocha, ela é um jogo de muita estratégia, muito parecido com o xadrez, assim, né? Ela é dividida em 4 categorias, que é de acordo com a classificação funcional da pessoa com deficiência, de acordo com a deficiência que a pessoa tem. Então, são 4 categorias que a gente classifica BC1, BC2 e BC4, que quer dizer bocha, né? Bocha é escrito BOCCIA. Bocha 1, bocha 2, bocha 3. Eu sou da categoria BC3, que é para os atletas que têm um maior comprometimento motor. Então, eles não conseguem lançar a bola nem com as mãos e nem com os pés. E aí, para que a gente faça o lançamento das bolas, essas bolas elas pesam em média 270 gramas, o que para quem tem uma deficiência severa já é muito pesado, já é muita coisa. Para a gente fazer o lançamento dessas bolas, a gente tem uma rampa, que aqui no Brasil a gente chama de calha, porque parece essas calhas de casa. E aí a gente tem também um assistente, uma pessoa que faz essa assistência para a gente, para manipular esse aparelho. Aí a gente só fica direcionando, quero mais para a direita, quero mais para a esquerda, quero ela mais alta para a bola ter mais velocidade, quero ela mais baixa. E ali a bola rola e vai até a quadra. É uma quadra desenhada no chão, com algumas linhas, né, que a gente geralmente faz com fita crepe, e ela tem 6 metros de largura por 12,5 de comprimento. E o lançamento você faz? Através da calha. calha. Eu miro a calha, né, o meu assistente vai mirando a ponta dela para onde eu quero que a bola chegue no jogo. E aí, a única coisa que eu faço é escolher a direção, a força que eu vou utilizar, né, que é de acordo com a altura da rampa. Quanto mais alto, mais velocidade. Quanto mais baixo, menos velocidade. Eu escolho isso, eu escolho como eu vou jogar. E o meu papel é dar um toque na bola. Ele posiciona a bola numa peça onde ela fica paradinha. E aí eu toco na bola para ela rolar na calha e ir até o ponto da quadra onde o jogo está acontecendo. E esse toque você faz? Se eu não tenho, por exemplo, se é numa posição mais baixa, eu ainda tenho um certo alcance com a mão mesmo. Eu já vi você fazendo com a cabeça, isso que eu queria. Explica para mim, vamos lá. Esse tempo era num tempo que a regra tinha algumas limitações quanto à altura de cadeira e quanto à extensão do aparelho que a gente iria utilizar para tocar na bola. Então existia limites, né? Existia limites de tamanho. E aí, por essa razão, a gente usava o capacete, porque era a parte mais alta do nosso corpo. Eu lembro de ter visto. Sim, no início a gente usou capacete. Aí, em 2018, essa parte da regra caiu, não existe mais. Você não usa mais. Aí, agora eu uso um pau de selfie, que eu consigo segurar na mão, e aí ele é regulável, então dá para deixar menor, maior.
E é com ele que eu É um toco na jogo bola. de estratégia, De estratégia. de sensibilidade, né? Sim, são 6 bolas, Percepção. são 6 bolas azuis e 6 bolas vermelhas. E a bola branca que é o nosso alvo. Uau. Aí a gente joga a bola branca e ganha o jogo quem conseguir deixar as suas bolas o mais próximo possível da bola branca. Voltando lá, você falou assim, ó, a primeira coisa é o comprometimento, né? Eu tô Comprometimento. comprometido com Sim. isso, né? E aí eu passei a ter um entendimento do quanto é importante a saúde do corpo também. Eu uso uma expressão com os meus filhos, eu não sei se ela vai fazer sentido, mas eu uso uma expressão com meus filhos assim, ó, eu gosto de ver gente que trata o que está fazendo como um prato de comida. O cara tem o olhar do prato de comida, sabe? Sim. Assim, esse aqui é meu prato de comida. Sim. Né? Eu uso essa expressão com os meus filhos. Então, eu gosto de ver, por exemplo, né, alguém que ele está fazendo uma atividade, eu falo assim, o cara olha aquilo ali, ele enxerga o prato de comida dele. Perfeito. Né? Então, eu gosto muito, é o comprometimento. Né? Sim, sim, e assim, você passa a entender a importância de tudo. Né? Como eu falei, como a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui, o meu treinador ele está comigo desde o início, a gente começou juntos no SES em 2010, e eu fui agraciada de ser uma pessoa assim, um ser humano que me ensinou muito mais do que os fundamentos dentro de quadra, né? Mas foi me ensinando muitos aspectos sobre convivência com as pessoas, algo que eu tinha bastante dificuldade por ter sido uma pessoa muito fechada, Muito sempre reclusa, muito né? Depois, de repente, reclusa. você começa a ter outro tipo de um mundo mais aberto, né? Hoje as pessoas me veem assim conversando, me comunicando, mas mal sabem que eu era aquela pessoa que ia para os lugares e estava nos cantos, porque tinha vergonha de falar, porque imaginava que as pessoas iriam julgar, mas não tem nem o que dizer, porque não tem atividade, não tem o que compartilhar. Então eu fui estudar comunicação porque eu fui a pessoa que quis contrariar tudo que a vida me impôs, assim, tudo que as situações me impuseram, eu quis contrariar Você é comunicadora, tudo. você é atleta. Exatamente, exatamente, por isso que eu falo que eu sou uma improvável. Então, assim, nesse sentido, ele me ensinou sobre tudo, além dos aspectos técnicos, então, me ensinou o quanto é importante preservar meu corpo, né, porque enquanto eu tiver um bom condicionamento físico, independente se eu uso muito ou pouco, mesmo que seja para eu estar aqui sentada na cadeira, se eu precisar ficar sentada 12 horas, eu estou bem condicionada para isso. Então, a gente faz exercícios dentro do limite do que eu posso fazer, fisioterapia, acompanhamento com nutricionista, para sempre cuidar da alimentação. Disciplina. Disciplina. Precisa ter muito disciplina. E acompanhamento com psicólogos, né? Sempre absorvendo o que eles podem trazer para ajudar a gente a ter Porque a bocha é totalmente mental. Uhum. A bocha adaptada é totalmente mental. Então, se a gente não tiver um bom trabalho mental, um bom equilíbrio, tranquilidade, às vezes acontecem situações no jogo que você fica assim, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Então, e você tem um tempo, né, para executar suas jogadas, para tomar suas decisões. Então, se você não estiver bem equilibrado, bem centrado, focado e tranquilo, é onde geralmente acaba se perdendo uma partida. Quando você viu que assim é possível, você olhou para a Olimpíada e falou assim, é possível. Você lembra da hora que você falou assim, eu chego lá? Acho que foi quando eu ganhei o meu primeiro título individual, que foi em 2014. Eu sempre divido a minha carreira em 2 tempos, assim. Eu tenho 11, tô com 11 anos de carreira, vou fazer 12 em fevereiro. E eu sempre falo que a minha primeira convocação para a seleção foi em 2015, para uma competição sul-americana no Canadá. E eu sempre falo que eu divido a minha carreira entre preparação, né, o tempo que você está ali arando a terra, né, cuidando, adubando, jogando água, que não vem nada. Não vem nada. Não acontece nada. Ninguém vinha tirar uma foto com você naquela época. O meu início era muito assim, as pessoas vinham conversar comigo, principalmente as pessoas que já estavam há mais tempo no esporte e falavam, nossa, você tem muito talento, você tem muita habilidade, mas era aquela coisa. Eu chegava numa fase decisiva, eu batia na trave. Uau. Eu chegava numa quartas, eu não passava, ou eu chegava numa semi, ficava com a disputa do bronze, ou quando chegava numa final, eu ficava com a prata. Eu não conseguia romper. E isso era determinante para a minha convocação, porque aí eles não sentiam firmeza, né? Os técnicos olhavam e, poxa, a gente vai ter um atleta... Na hora da pressão, na hora da pressão, né? Chega na cara do gol e não põe a bola lá dentro. Então, isso precisou, mas eu entendo que todo esse tempo me serviu demais.
Me trouxe muita base, me trouxe muito Vai deixando a amadurecimento. gente meio casca grossa, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre falo, chegar não é difícil, mas permanecer é difícil. Essa é uma verdade. Então, eu cheguei em 2015 e desde então não teve uma competição da seleção brasileira que eu não estive presente, Desde 2015 você está nas nas convocações da da seleção. Quer dizer, você manteve a regularidade a Sim. partir daí, né? E Aquele eu- período todo trabalhando a resistência, né? Sabe, ganhando, né? E por isso que é Aquela- importante a gente valorizar demais as pessoas que Deus coloca do nosso lado para poder te puxar ali, porque nesse momento você pensa em parar, em desistir muitas vezes. Você pensa em, não vai dar certo isso aí para mim não, acho que, não sei, acho que não vai. E ali a pessoa está ali, não, vamos mais um pouquinho, vamos mais essa vez, até que chega o momento. E aí foi em 2014 que eu ganhei meu primeiro título nacional, foi no Campeonato Brasileiro ainda, que é o maior campeonato que a gente tem no calendário nacional. Onde foi? Foi em Águas de Lindóia, Águas de Lindóia. no Hotel Monte Real. Nosso encontro de casais, Águas de Lindóia é muito Eu legal. vi que tem acontecido lá. Nossa, Quando eu vi, eu até lembrei. Falei, nossa, já Que boa lembrança. vivi grandes emoções aí nesse boa nesse lembrança. hotel. Legal. E ali você falou assim, é possível. Ali eu falei, é possível, porque a minha disputa das quartas foi contra a atleta que atualmente era da seleção brasileira. Aí eu ganhei dela e aí fui avançando. Ali ali tipo nasceu muita coisa assim, não, eu posso e agora os olhos estão sobre mim. Então, daqui para frente eu preciso manter um trabalho aí linear para poder. E aí foi rapidinho. Em 2015 já veio a convocação. Convocação, e aí 16. Em 2016 a primeira Paralimpíada. Essa de verdade eu não esperava. Eu de verdade não esperava que eu já fosse dar esse salto assim. Surpreendente. Então, quer dizer, Foi surpreendente para mim. você tem uma experiência, a sua vitória, vamos dizer assim, quando você vira a chave para uma vencedora, é 14. 15 começa a sua experiência na seleção, 16 você está representando o Brasil, né, numa Paralimpíada, representando no Brasil, né, ou seja, os olhos do Brasil e do mundo ali. E foi numa condição, bispo, bem assim, também improvável, com muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu lembro que do final de 2015 para 2016, foi anunciado que eu iria para o Mundial de 2016, antes da Paralimpíada. Aí a comissão técnica chegou, conversou com o meu coordenador, olha, nós temos interesse em levar ela para o Mundial. Porém, a federação estava com uma exigência política com relação ao meu assistente. O meu assistente é homem, e aí eles estavam exigindo que o assistente dentro de quadra fosse o mesmo que prestasse os cuidados no quarto. Então eu não poderia ir com ele. Aí aí eles falaram, não, mas a gente tem uma mulher, tudo. E assim, não é algo tão simples, porque a gente está ali dentro de quadra o tempo inteiro, então envolve questões de entrosamento, de segurança que você pega com a pessoa, que você está treinando há muito tempo com ela. Exatamente. E aí eu lembro né? eu lembro que eu recusei, eu falei, não acho justo. Ele me preparou desde 2010, aí chega agora na hora de pegar a cereja do bolo, ele não vai. Isso é lealdade, né? Lealdade. E eu mantive e eu falei, não, dessa forma eu não vou, dessa forma eu não quero. E aí o clube não pôde ficar comigo, o SESI não pôde ficar comigo, eu saí do SESI. Fiquei meio sem clube, aí um amigo de Mogi das Cruzes me socorreu, eu fiquei treinando com ele. E de lá do SESI, o meu treinador todos os dias me mandava mensagem. Bem, vamos repensar. Não, a questão não sou eu, o importante é você. Uau. Você é capaz de ir, mesmo que seja Generoso com quem. Ele. Muito, demais. Generoso. Ele deu uma lição de grandeza, assim, nesse momento. Já são 3 lições, gente, ó. Comprometimento, lealdade, generosidade. Escreve isso aí. Comprometimento, lealdade, generosidade. São chaves. E aí, no final de 2015, eu saí do SESI, não fui para o Mundial, que foi no início de 2016, né? Já estava fora do SESI. E aí fiquei treinando em Mogi das Cruzes, até que em abril ele conseguiu me convencer a retornar. Ele ficava todos os dias conversando comigo, não, Evelyn, vamos considerar, não joga fora essa oportunidade. E nisso já se sabia que estavam cogitando de eu ir para a Paralimpíada. E aí, ele, diante disso tudo, ele ficou, todos os dias ele conversava comigo.
E aí, em abril, eu decidi Como é bom ter voltar. alguém que insiste com a Sim, gente, né? demais, Que não demais. desiste, né? E assim, eu falo que ele foi muito grande porque Uau. ele poderia ter, não, se eu não vou participar, e o que era um direito Já sou meu, fã dele. eu, Como ele chama? Roberto, Roberto. a gente chama ele de Beto. E ele poderia falar, não, poxa, eu estou trabalhando desde 2010 e agora é uma outra pessoa que vai com ela, como assim? Pois eu voltei para o SESI em abril, fui para uma competição em Portugal, fiquei em 4º lugar, e aí depois veio a Paralimpíada. Só que aí nessa competição em Portugal eu já fui com a moça, com a pessoa que foi comigo para a Paralimpíada, que não foi ele. Entendi. Eu aceitei retornar, aceitei as condições, e aí eu fui para a Então, de Paralimpíada. fato, ele sacrificou Ele sacrificou o trabalho dele para que eu estivesse você lá. pudesse ir, né? E no fim a de... gente é o evangelho, né? A gente é o fruto do sacrifício de Jesus. Sim, E a gente sempre é o fruto do sacrifício de alguém exatamente. na vida da gente. Isso é uma coisa preciosa. Você começa contando, ó, eu sou fruto do sacrifício dos meus pais. Sim, Olha, agora você diz assim, eu tenho um acesso por causa do sacrifício de uma pessoa. sim, O sacrifício, olha que precioso a gente pensar, né? O sacrifício gera acesso. Como é que a gente teve acesso? Pelo sacrifício de Jesus, né? Como é que gerava o acesso no Antigo Testamento? Pelo sacrifício de uma ovelha. É sempre o sacrifício de alguém em favor do outro que gera o acesso. Isso é muito lindo. E é muito Continua essa história aí. E é muito tremendo quando a gente consegue enxergar além. Porque naquele momento eu não consegui, de verdade. Eu retornei para o SESI, eu aceitei ir com outra pessoa, mas eu lembro que o meu sentimento era de muita tristeza e muita revolta com as pessoas responsáveis, tudo. E eu fui para a Paralimpíada e acho que devido ao meu emocional estar tão abalado, a minha imunidade caiu e eu peguei cachumba. Peguei cachumba uma semana antes do início dos jogos. Não fui para a abertura, fiquei isolado no apartamento. E aí a comissão técnica decidindo com a organização se eu ia embora, se eu ia ser cortada. E aí eu lembro que um dia eu estava deitado assim na cama lá no apartamento. Isso é um bastidor, hein, gente? E eu já... Bastidor de uma Paralimpíada. E olhando para a janela assim do apartamento que dava para os outros prédios dos outros países, e as bandeiras penduradas e tal. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, meu Deus, tanta coisa para eu estar aqui e agora eu posso ser cortada. Agora eu posso não... Eu venci Eu venci tanta coisa. Tanta coisa, uma cachumba vai me derrubar, não é possível. E aí eu fiquei, será, meu Deus? E aí no fim conseguiram convencer a organização que eu ficasse nos jogos, mas a condição era, ela só vai até o ginásio jogar e já volta para o isolamento. Então eu não vivi nada da Paralimpíada de 2016, assim. Eu só ia para o ginásio, jogava e aí voltava para o apartamento. Não fazia as refeições junto com a delegação, fazia sempre tudo isolada. E ali eu tive um grande ensinamento. Eu lembrei muito da história de José, né? Quando ele reencontra os irmãos, e aí ele diz, tipo, vocês não me fizeram mal. Na verdade, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Uau. E ali foi, depois de um tempo, lógico que isso não foi de imediato, depois de um tempo... leva um tempo para digerir essas coisas. Para digerir as coisas. Ressignificar, né? Dar uma leitura de... Acho que uma das coisas mais fantásticas que o Evangelho traz para a gente é essa capacidade que o Evangelho nos dá de ressignificar todas as coisas. Exatamente. De receber o mal, ressignificar ele para o bem, receber a dor, ressignificar ela para a vida. Isso é tremendo. E ali, quando a gente foi campeão, Deus me mostrou algo assim sobre a dependência dele, algo surreal, porque eu não tinha condições físicas, eu não tinha condições psicológicas, eu não estava no meu melhor ambiente com as pessoas, eu não estava com o meu treinador que começou junto comigo, mas Deus não precisava de nada daquilo. Uau. E ele me fez entender, tipo, você não precisa das condições perfeitas, você só precisa acreditar no mover.